Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de história. O papo hoje é República aqui do projeto Querendo Bem com Léo Arruda. E vamos aqui conversar sobre esse momento enorme da nossa história, que é a República. E é o momento, é o período, é o assunto que mais vai cair na sua prova, tá? República, que é dividida para a gente em 5 períodos. Olha só, Primeira República, Era Vargas, Intervalo Democrático ou República Liberal, fique à vontade. Ditadura Civil-Militar e a Nova República. Vamos começar do início para cá comigo. A Primeira República foi um longo período que começa com o finalzinho da monarquia derrubada do governo Dom Pedro II. E temos aqui 2 períodos importantes. Primeiro, a chamada República da Espada, momento que o Brasil é governado por 2 militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Destaque nesse momento a primeira Constituição Republicana que estabeleceu, dentre outras questões, o voto, o modelo eleitoral brasileiro marcado por um caráter ali de exclusão de boa parte da população por conta da retirada do analfabeto do processo político. As mulheres legalmente podiam votar, mas na prática acabavam não votando, porque havia uma construção social de que a mulher não deveria fazer parte do processo político. Legalmente podiam votar, na prática não acontecia, o que levou inclusive muitas mulheres a reivindicarem na justiça, e alguns conseguiram dar o direito ao voto. Mas o caráter maior da exclusão aqui se dá pela questão do analfabetismo, né? Não podiam votar os analfabetos. E esse período também é marcado pelo chamado encilhamento, né? Um modelo econômico que levou o Brasil a uma emissão desenfreada de papel moeda, resultando em uma grande inflação. O problema que percorreu tanto o governo do Deodoro quanto o governo do Floriano, tá? E o detalhe importante é que Deodoro tinha muita dificuldade em lidar com regimes democráticos, tá? Ele tentou, inclusive, e realizou, né, um golpe ao longo do seu governo, mas a instabilidade política não permitiu a perpetuação de seu mandato, renunciando ao cargo ainda em 1891, dando lugar ao vice Floriano Peixoto, Marechal Mão de Ferro, que vai concluir o seu mandato em 94, encerrando a chamada República da Espada, governo dos militares aqui no Brasil, no início dessa república, tá? Logo depois dá início a chamada República Oligárquica, ou se você quiser café com leite, ou se quiser a República dos Coronéis. Quais são as suas principais características, né? No âmbito político, destaco aqui a alternância na presidência entre presidentes representando Minas Gerais e presidente representando São Paulo. A ideia da alternância entre mineiros e paulistas era garantir uma preocupação muito grande com o café no país. O Estado brasileiro vai dar uma atenção especial à produção de café. Isso fica muito evidente para a gente quando você estuda o chamado Convênio de Taubaté, que estabeleceu um conjunto de políticas para garantir a proteção ao nosso principal produto. Dentre elas, destaco a compra do café excedente no Estado, ou seja, todo o café produzido no Brasil vai ser vendido ou no mercado externo, ou o próprio Estado comprava, o que garantia ali o êxito da produção e uma atenção muito especial da parte dos cafeicultores. Havia ainda o preço mínimo, né? O preço do café no Brasil não oscilava conforme o preço internacional, havia um preço mínimo tabelado pelo governo, e era esse valor, por esse valor que o Estado comprava o café excedente, né? Outra prática política chama-se política dos governadores, que tem a ver com a percepção da autonomia dos estados, né? Os estados têm a sua autonomia política, o governo federal não vai se intrometer no governo estaduais, desde que esse governo estadual garanta o apoio necessário à presidência, né? Isso também é marcado pelo chamado voto de cabresto, que é um dos braços do coronelismo, que é aquela ação dos coronéis que controlavam o poder local por meio do controle sobre o voto. Lembrando que o voto ele era aberto, ou seja, não havia o direito de você votar secretamente. Então o fato do voto ser aberto facilitava muito o controle eleitoral, levando então os coronéis a exercerem grande poder nessa república, pois todo mundo que era eleito devia a sua eleição ao coronel, daí o seu controle político. O coronelismo é uma grande marca, né, desse cenário. Então, no campo da política, café com leite, governadores, coronelismo com voto de cabresto. Na economia, falei um pouquinho da importância do Convênio de Taubaté para garantir atenção especial aos cafeicultores, mas lembramos ainda que, nesse momento, o Brasil viveu um surto da borracha lá na região norte do país, principalmente na fronteira
com a Bolívia, né, o Brasil se torna ali o grande produtor mundial de borracha, um produto cada vez mais demandado pelo mercado internacional, principalmente pela sua aplicação no setor industrial e também em pneus para bicicletas. A bicicleta aqui deu um boom no mercado internacional, todo mundo queria uma bicicleta e a borracha era consumida para esse produto. E além disso, destaco ainda que a ação da borracha no norte do país levou o governo brasileiro a comprar o Acre. Em 1903, pelo Tratado de Petrópolis, o governo brasileiro compra o Acre, que é anexado ao território brasileiro. Ainda em economia, destaco que nesse momento da República Oligárquica, né, 1894-1930, o Brasil venceu a Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, o Brasil se envolveu nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Isso resultou para a gente quase que uma obrigação, né, de desenvolver a economia interna, porque o Brasil não conseguia mais comprar produtos nem da Inglaterra nem da França, envolvidos no esforço de guerra contra a Alemanha. Então, por conta disso, o Brasil foi obrigado a investir minimamente na indústria. E um resultado importante disso foi o movimento operário de 17, marcado por greves, onde o trabalhador exigia principalmente direitos, né, leis trabalhistas. Tá? Esse movimento grevista no Brasil, no período de 17, foi marcado também pela presença aqui de ideais anarquistas que vieram de barco, né, com os trabalhadores italianos que ocuparam fábricas tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Tá? Então, destaco aqui ainda essas greves de 17. E falando sobre questões sociais do período, a gente pode perceber que houve aqui movimentos sociais, tanto no campo quanto na cidade. Né? No campo, destaque para Canudos, Contestado e Cangaço. E o que vai unir esses três movimentos, Canudos, Contestado e Cangaço, é a questão da terra, é a disputa pela terra no Brasil, que é um tema muito antigo por aqui. Desde 1500, com a chegada dos portugueses, você tem uma grande concentração fundiária. Isso efetuou por toda a nossa história. Inclusive, começando aqui no século XX, o Nordeste era muito marcado por esse latifúndio, essa concentração fundiária, o que levou movimentos sociais como Canudos e Cangaço a reivindicarem terras para os trabalhadores. Então você tem Antônio Conselheiro e Canudos, líder messiânico, defendendo, né, o acesso à terra, vai ser duramente entre grupos militares, a mando do governo brasileiro, né, que não queria permitir que a terra fosse questionada, que a posse da terra fosse questionada. No sul do Brasil, você tem ali outro movimento messiânico comandado pelo monge José Maria, que também falava sobre a ocupação de terras, e desfechos também muito semelhantes. Você tem ali o governo federal intervindo militarmente no território, garantindo ali os interesses dos latifundiários locais. E o cangaço é um movimento de mais difícil, melhor dizendo, definição. Tá? Porque para alguns o cangaceiro é um herói, o cara que lutou contra os latifundiários em defesa da população do Nordeste. Para outros não, são bandidos, né, que atacavam territórios, invadiam terras, tomavam posse dessas terras buscando vantagens próprias. Numa prova de vestibular, quando aparecer cangaço, você deve seguir a orientação do texto. Se o texto fala bem do cangaço, a resposta vai defender o cangaço. Se o texto critica o cangaço, a resposta caminha na mesma direção. É um exemplo de questão que pede que você interprete o que o texto lhe apresenta, tudo bem? Então, no campo, nós temos Canudos, Contestado e Cangaço. Na cidade, destaco aqui três movimentos. Né? Temos a Revolta Urbana do Rio de Janeiro, que vai dar origem à Revolta da Vacina. Temos a Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. E, para fechar, as greves de 17 que eu citei agora há pouco. Né? Pensando aqui em Revolta Urbana do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com muitos problemas. Desde a chegada dos portugueses aqui, em 1808, a cidade sofria com questões de infraestrutura, né? Faltava esgotamento, o arruamento era precário, os edifícios eram baixos e construções ali ruins também, a população vivia em situações bastante precárias. Né? E o governo brasileiro entendia que o Rio de Janeiro, como capital da República, desse novo momento que o Brasil vivia, precisava passar por um conjunto grande de reformas. E elas aconteceram no governo de Pereira Passos, prefeito da capital brasileira. E Pereira Passos agiu de maneira muito autoritária, impositiva. As ações do seu governo sobre o Rio de Janeiro foram muito duras. Né? A população foi deslocada do centro para as periféricas, os prédios foram derrubados no Rio de Janeiro, derrubaram os chamados sobrados, né, os cortiços,
A população mais pobre ficou ali sem ter onde morar, tendo que ocupar não somente áreas periféricas, mas começar a escalada dos morros, né? Ocupando ali as encostas do Rio de Janeiro. E essa população ainda sofria com a questão sanitária. Doenças atingiam toda a cidade, principalmente peste bubônica, febre amarela, varíola e tuberculose. E o Estado ficou preocupado em criar ações, né, estabelecer ações para combater essas doenças. E aí aparece o médico sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, né, que assumiu o comando da Delegacia Geral de Saúde Pública, ou DGSP. E a função dessa delegacia era justamente combater as doenças na cidade. O Oswaldo Cruz estabeleceu uma ação direta sobre as casas para combater focos de doenças, como, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, né, que era um mosquito muito comum aqui na cidade, que transmitia a febre amarela. Então, a ação era combater os focos desse mosquito. E outra ação dele era justamente a vacinação. Né? Só que o povo brasileiro não tinha informação a respeito da vacinação. E vale lembrar ainda que o nosso povo era muito ignorante em aspectos de saúde. Não havia uma educação sanitária no país. Então, a vacinação foi problemática porque acreditava-se, né, o povo brasileiro, que a vacina matava. Né, que a vacina era a doença e o Estado queria inocular a doença nas pessoas para eliminar a população mais pobre do Brasil. Né, e por conta disso, muitos não se vacinaram. Ou seja, que a imensa maioria não se vacinou naquele momento, o que obrigou o Oswaldo Cruz a estabelecer a obrigatoriedade da vacinação. Isso levou a um choque muito grande entre Estado e sociedade. Sociedade essa já sofrida, doída pelas ações ligadas à derrubada dos prédios, né, ao deslocamento populacional compulsório, ela vai se sentir ainda mais atingida por conta da obrigatoriedade da vacinação. E isso vai resultar numa revolta muito grande, a revolta da vacina. 3 dias de guerra civil no Rio de Janeiro, a população nas ruas, lutando contra o Estado, mas no final das contas prevalece o Estado, né, sobre a população, consegue acalmar a população, a reprimir os revoltosos e garantir a manutenção do processo de vacinação obrigatória. Né? Então temos aqui essa revolta da vacina, que é um tema que é recorrente em avaliações. E por último, a revolta da chibata, que é um momento importante, principalmente dentro do movimento negro, pois se percebe João Cândido, líder da revolta da chibata, como um homem negro, né, um marinheiro, que vai defender os interesses da população negra dentro da Marinha, ao questionar, por exemplo, a continuidade do Código de Penas da Marinha. Esse Código de Penas da Marinha garantia que aquele marinheiro que causasse problemas na Marinha, que cometesse faltas na Marinha, seria penalizado. E havia uma pena de chicoteamento. Né? O uso da chibata era algo comum na Marinha. Então, um homem negro, né, que pertencia às baixas patentes da Marinha, acabava sendo chicoteado por superior quando ele cometia 3 faltas disciplinares. Isso remetia diretamente à escravidão. 22 anos após a abolição, temos ainda um cenário de uso da força, né, do Estado, principalmente, sobre a população negra dentro da Marinha. Porque se o Estado reproduzia, dentro de um órgão do próprio Estado, as questões ligadas à escravidão. Né? João Cândido, junto com os marinheiros, tomaram de assalto os navios da Baía de Guanabara, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade caso não fossem ouvidos. Né? A Marinha, então, é pressionada pelo Estado brasileiro, que obriga a Marinha a recuar nos castigos corporais, a repensar o pagamento de salários para esses militares, repensar a alimentação e recrutamento, além de garantir uma anistia para os marinheiros envolvidos na revolta. O que, na verdade, acaba não acontecendo. João Cândido vai ser preso, torturado, solto depois de muito tempo preso e acaba morrendo quase que no esquecimento. A Marinha tem uma preocupação muito grande em não tocar nesse assunto. Né? A ideia da Marinha é apagar da história a revolta da chibata. Tudo bem? Então temos aqui essa Primeira República com seus aspectos sociais. Outro ponto importante para a sua prova é perceber a década de 1920, uma década que marcou ali 10 anos de crítica ao café com leite, 10 anos de crítica à estrutura da República oligárquica. E marcamos ainda, nesse período, década de 20, surgimento do Partido Comunista Brasileiro, em 22, a Semana de Arte Moderna, trazendo à tona um debate sobre o que é ser brasileiro, com destaque ali para a urbanização desse país. E temos ainda o movimento tenentista, que vai reposicionar jovens militares na luta por um novo modelo político, pautado pela crítica ao voto de cabresto e pela exigindo a moralização política e eleitoral aqui no Brasil.
A década de 20, ela se encerra em 29 com as eleições presidenciais, que trouxeram a vitória para São Paulo. Júlio Prestes é ele presidente em 1929 para 30 e caberia a ele comandar o país no período posterior à crise 29 que ocorria nos Estados Unidos. Só que Júlio Prestes, eleito, não toma posse. Getúlio Vargas, seu opositor político, que foi candidato e perdeu as eleições, perdeu as urnas, a eleição daquele ano, Getúlio Vargas faz um movimento golpista, ele vai chamar de revolução, para impedir a posse de Júlio Prestes, chegando ao poder em 1930 com o apoio dos militares. Vargas, em 30, inicia a chamada Era Vargas, período de 15 anos em que ele ficou no poder. E quando nós observamos bem esse período, e chegamos aqui, o chamado governo provisório, de 30 a 34, o constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, que é o tema mais recorrente da Era Vargas nas suas provas, que foi de 37 a 45. Nesse período do Estado Novo, Vargas se preocupou muito com a construção da própria narrativa do seu governo. Getúlio Vargas tinha preocupação com a sua memória histórica, E por isso, talvez, até hoje, haja muita preocupação dos historiadores, até das pessoas, em falar do Vargas, criticando as suas ações enquanto político. A sua memória é extremamente positiva até os dias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o seu governo. O governo provisório, Vargas precisava de início garantir as bases de apoio político, e assim vai buscar apoio dos cafeicultores, garantindo a compra do café excedente, apoio da burguesia brasileira, prometendo também investimentos nesse setor. Temos ainda a busca por apoio dos trabalhadores, e Vargas faz isso muito bem, costurando leis trabalhistas, que vai culminar na CLT lá em 43, no Estado Novo. E temos ainda o Vargas fazendo acordo com os militares, nomeando os militares interventores federais, uma espécie de governador dos estados. Vargas, ao chegar ao poder em 30, derrubou os governadores, nomeou militares e assim concentrou todo o poder em suas mãos. Em 31, Vargas tinha o poder organizado no país dessa maneira, apoiado por, de novo, cafeicultores, burgueses, trabalhadores urbanos e militares. Só que nem tudo eram flores no governo Vargas. Em 32, São Paulo se manifesta contrariamente ao presidente, exigindo mudanças no país. Os paulistas, chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, foram às ruas exigindo uma nova Constituição, conseguiram, um novo Código Eleitoral, conseguiram, Código Eleitoral esse garantiu o voto feminino e o voto secreto. Temos ainda a pressão paulista para ter em São Paulo um interventor federal civil e não mais um militar. E por último, desejavam que Vargas saísse da presidência, o que obviamente acabou não acontecendo, e Vargas reprime o movimento paulista com muita força. Inclusive em São Paulo há uma resistência do Vargas pelas suas ações repressivas em 32. Mas independente disso, Vargas em 34 convoca eleições, de certa maneira atende o que São Paulo havia pedido, mas são eleições indiretas, contrariando a Constituição daquele ano de 34, que previa eleições diretas para presidente. Vargas, com o apoio do Congresso, é eleito presidente do Brasil e começa o chamado período ou governo constitucional, que foi marcado por uma grande polarização política no plano interno, quando nós temos aí, de um lado, a criação da AIB, que embora criada em 32, vai se fortalecendo ao longo do período, e a AIB, ou Ação Integrista Brasileira, era um grupo de direita no Brasil, é o fascismo tupiniquim encarnado na figura de Plínio Salgado, que era o grande líder político da direita, inspirado no modelo fascista italiano principalmente, e do outro lado você tem a ANL, Aliança Nacional Libertadora, organizada em torno de Luiz Carlos Prestes, que era uma figura muito forte aqui no Brasil, que havia saído do país em 27, com o fim do movimento tenentista, mas retorna em 35 com a missão de criar um partido político para fazer oposição a Vargas. Porém, a ANL foi considerada um partido ilegal e, por isso, colocado à margem do cenário político, que levou Luiz Carlos Prestes a organizar um movimento para tentar derrubar Getúlio Vargas. A derrubada de Vargas acaba não acontecendo. A intentona comunista, ela fracassa redondamente no país e Luiz Carlos Prestes acaba preso em 35, 36. A prisão dele evidencia que Vargas não vai tolerar movimentos de oposição ao seu governo. E nesse período ainda há a ideia do fantasma do comunismo. Luiz Carlos Prestes é associado ao modelo comunista e você vai alimentar o sentimento contrário ao comunismo.
Em 37, portanto, nós temos ainda eleições presidenciais. Vargas deveria sair da presidência, mas não queria sair. E em 37 ele consegue orquestrar a sua permanência na presidência através do plano Cohen, né, que vai resultar no golpe do Estado Novo, garantindo a ele a sua perpetuação do poder. E o Estado Novo é um governo ditatorial. Não perca de vista isso. O Estado Novo é um governo ditatorial. Vargas, com uma nova Constituição apelidada de A Polaca, vai estabelecer uma forte centralização política, uma perseguição sistemática aos opositores, uma grande propaganda nas ações do seu governo, para que ele possa ter uma justificativa na frente do país. Vai falar muito em garantir direitos sociais, principalmente a questão trabalhista e assistência de saúde. Assim, Vargas consegue se perpetuar no poder de 37 a 45, eliminando, combatendo qualquer tipo de opositor. No campo econômico, destaco aqui o rompimento de relações com a Alemanha, com o qual o Brasil tinha um comércio muito intenso, e a aproximação maior com os Estados Unidos, dentro de algo chamado política da boa vizinhança. O que garantiu para a gente investimento para a construção da CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai garantir ali a produção de aço no Brasil, que o país dependia para alavancar a sua indústria de base, e em troca o Brasil permite que os Estados Unidos construam aqui uma base militar em Natal para melhor vigiar ali o Nordeste brasileiro. Pois bem, esse cenário de aproximação do Brasil com os Estados Unidos e rompimento com a Alemanha leva o Brasil a ser atacado pelos alemães já no decorrer da Segunda Guerra Mundial, quando os submarinos alemães torpedeiam navios brasileiros na costa do Nordeste, o que força o Brasil a entrar na guerra. Vargas afirmava várias vezes que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, mas parece que a cobra fumou. O Brasil entra na guerra à Alemanha, envia suas tropas em 44 e o Brasil uma campanha muito interessante no sul da Itália, em direção à Alemanha, em direção a Berlim. E a participação do Brasil na guerra chama a atenção para um aspecto bem curioso. A pergunta era, por que diabos o Brasil estava na guerra? Resposta, defender a liberdade contra o ditador alemão. Calma aí. Se na Alemanha tem um ditador, o Hitler, o que temos no Brasil? Esse soldado que está na Alemanha, que está na Europa, ele percebe a contradição interna. Eu, soldado brasileiro, estou na Europa, arriscando a minha vida, lutando por um regime de liberdade, sendo que no meu próprio país eu não tenho isso. Então, essa questão da guerra vai alimentar no Brasil uma oposição ao governo Vargas, que vai se ampliar com a presença de mineiros, que vão questionar a permanência do Vargas no poder em 43, já que ele previa eleições que não aconteceram naquele ano, e vai se somar ainda a pressão dos estudantes da Uni, que estão na crítica ao governo Vargas, acusando-o de ser um ditador. A soma desses aspectos enfraquece politicamente o Vargas, que tinha duas opções. Ou ele organiza o processo de democratização, ou ele sai algemado e preso da presidência. Acho que você sabe o que ele escolheu, Vargas, de maneira muito hábil, vai reorganizar o processo político, vai convocar partidos políticos, vai marcar a data das eleições, e elas acontecem em dezembro de 45. Vargas sai da presidência e vê a ascensão de Eurico Gaspar Dutra, seu antigo ministro, agora no cargo de presidente do Brasil, terminando, portanto, a era Vargas, iniciando o chamado intervalo democrático ou república liberal, que foi um momento, no mínimo, turbulento da história brasileira. Temos aqui 4 presidentes eleitos, Dutra, Vargas, JK e Jânio. Dos 4 eleitos, somente 2 terminaram o mandato, o Dutra e o JK. Se eu quiser ampliar essa ideia, trago ainda João Goulart, que era o vice do Jânio, e digo ainda que Vargas, quando se mata, tem 3 sucessores, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos, mas fica tranquilo que ninguém fala deles, tá? Então temos aqui esse período de 5 presidentes entre 46 e 64, lembrando que é um momento de grande instabilidade política e também marcado por ser um intervalo entre 2 ditaduras, a do Estado Novo e a civil-militar, Rapidamente, o governo Dutra fala para a gente de uma nova Constituição, feita em 46. O governo Dutra se alinha sistematicamente com os Estados Unidos, e aqui eu chamo a sua atenção para isso. Não dá para falar de Brasil a partir de 46 sem pensar a Guerra Fria. O Brasil se alinha aos Estados Unidos, rompe relações com a União Soviética e com a China, e no plano interno vai fechar o PCB em 47. O Brasil, então, faz esse alinhamento sistemático aos Estados Unidos. Dutra tem um governo muito difícil,
né? Porque embora ele tivesse conseguido trazer o dinheiro do governo Vargas, o Estado Novo deixou um saldo positivo na economia brasileira, Dutra não consegue manter esse ritmo. E ele acaba, então, ao abrir a economia brasileira para os Estados Unidos, importar muitos produtos, o que faz que a gente queime as reservas cambiais, dinheiro em dólar aqui no Brasil, enfraquecendo a economia. Dutra tenta salvar a economia com um plano SALT, que se mostrou um grande fracasso. Investir em saúde, alimentação, transporte e energia demandava dinheiro, né? O país não tinha esse dinheiro, então o plano acabou sendo esse fracasso. Vargas, que acaba sendo eleito presidente no final do governo Dutra, ao derrotar Eduardo Gomes, assume o comando do país numa espiral econômica bastante ruim, né? Vargas ascende a presidência em 51, eleito pelo voto, 48% dos votantes apoiavam Vargas, e Vargas dá início a um processo econômico pautado pelo nacionalismo, com grande destaque para a criação da Petrobras, o que irritou muitos Estados Unidos, pois os Estados Unidos queriam o nosso petróleo, né? Queriam explorar nosso petróleo, pagar para a gente um valor irrisório e assim levar o grosso do petróleo para os Estados Unidos, refinarias fora do país. Vargas é contrário a isso e, ao criar a Petrobras, ele buscava identificar o Brasil com a produção de petróleo, o Brasil com a modernização, o Brasil com um processo de industrialização mais forte. A ideia do Vargas aqui era alavancar a nossa economia. Sofreu muitas críticas, né, principalmente da UDN, que se materializava num cara chamado Carlos Lacerda, né, a grande voz da oposição nesse momento aqui. No plano político, Vargas sofria muito, né, com a oposição e com a dificuldade de lidar com o Congresso. Vargas tinha a marca do ditador. Se pegar o período anterior do Vargas, ele governa quase o tempo todo numa ditadura. E agora caberia a Vargas um regime democrático, obediência a uma Constituição. Para ele é muito complexo fazer isso e as dificuldades ficam patentes ao longo do seu governo, né, que vai sofrer muito com a crise econômica. Um exemplo disso é que o aumento da inflação no período levou os trabalhadores a fazer grandes greves, né, nos anos 50. E Vargas tentou resolver as greves nomeando um novo ministro do Trabalho, João Goulart, né? João Goulart, como ministro do Trabalho, conversa com os trabalhadores para tentar evitar, romper e acabar com a greve, porém, a situação não era das mais simples. João Goulart, para resolver a greve, promete aos trabalhadores um aumento salarial, algo em torno de 100%, o que acaba não acontecendo. Vargas, ao saber que o peso da negociação de João Goulart dos trabalhadores, demite João Goulart, pois dar um aumento como esse mostrava-se impossível naquele momento. Quando Vargas demite Jango, o povo fica contra o Vargas, e entende que Jango era a única pessoa que pensava de fato na população. A situação econômica vai se agravando, Lacerda diz que o Brasil navegava no mar de lama, Lacerda convida o Vargas a renunciar à presidência e Vargas diz que somente morto sairá do Palácio do Catete. Spoiler do que aconteceu? Vamos seguir aqui, né? Então Vargas sofria com a grande oposição e, nesse momento aqui, destaco ainda a pressão dos Estados Unidos, que suspendem os empréstimos feitos na nossa economia, pois Vargas havia aprovado uma lei que garantia que 10% do lucro de empresas estrangeiras ficasse no Brasil. Essa situação acaba, né, acirrando os ânimos entre o Brasil e os Estados Unidos. A situação vai se agravando cada vez mais. Vargas nomeia um novo ministro da Economia, Oswaldo Aranha, que estabelece uma nova taxação no país, uma taxação sobre os cafeicultores, que, insatisfeitos, pressionam Vargas. Então, cada vez mais Vargas perde apoio político. Essa situação vai se agravando e Lacerda concentra a voz contrária ao seu governo, até que ocorre no Brasil um atentado contra Lacerda. O atentado a Rotunelheiros foi uma tentativa de assassinato do Lacerda que vai culminar, né, na ampliação da oposição ao governo, e Lacerda, com uma voz muito potente, vai acusar Vargas diretamente de tentar matá-lo. Essa situação leva o Vargas a convocar uma reunião no dia 23 de agosto no Palácio do Catete, e nessa reunião os ministros do Brasil, todos eles pedem demissão ao mesmo tempo, o que vai deflagrar uma grande crise política no país, resultando inclusive no assassinato, no suicídio de Vargas no dia seguinte, 24 de agosto de 54. Vargas, com um tiro no peito, coloca fim à própria vida, mas os trabalhadores ali, ao verem Vargas se matar, sentem que morria a pessoa responsável por um projeto trabalhista no país e voltam a apoiar Vargas mesmo morto.
essa situação atrasa uma ação militar em 10 anos. Havia ali um rascunho de um golpe em 54 feito pela Aeronáutica para derrubar o governo Vargas, mas Vargas, ao se matar, adia esse cenário e há uma pressão muito grande para manter a democracia no país. Isso se resolve com as eleições seguintes, em 55, quando JK é eleito presidente do Brasil. A eleição de JK não foi algo simples, né? JK foi eleito com 36% dos votos, o que levou a um questionamento do próprio processo político brasileiro, já que a UDN, derrotada nas eleições, afirmava que as eleições não respondiam ou não retratavam, né, os reais anseios do povo brasileiro, exigindo, portanto, uma nova eleição, um segundo turno, ou seja, tudo para questionar o governo de JK. JK consegue se manter presidente muito por conta do apoio de militares legalistas. Havia no Brasil uma linha legalista que vai garantir ali a posse do JK, o chamado golpe preventivo ou contra-golpe do lote, em que JK consegue ficar na presidência apoiado pelo Exército. Esse apoio não foi gratuito. Ao longo do governo JK, ele aumentou a verba destinada para a defesa no Brasil, aparelhando, portanto, as 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E não foi um governo fácil. No campo político, JK sofreu 2 tentativas golpistas, Aragarças e Jacareacanga, mostrando, sim, né, essa instabilidade política no país. No campo econômico, destacamos aqui o tripé econômico, que garantiu o nosso desenvolvimento industrial, com destaque para a indústria automobilística e também a construção de Brasília, né? O Brasil vai ter ali uma nova capital fundada em 21 de abril de 1960. JK, na sua campanha eleitoral, defendia uma nova capital, seguindo ali o que previa a Constituição brasileira, e em 60 ele consegue fundar Brasília, mesmo com todos os gastos que Brasília proporcionou ao país. JK, embora tenha sim desenvolvido o parque industrial, embora tenha sim colocado o Brasil numa espécie de American Way of Life, estimulado o consumo, JK mergulhou o país numa grave crise econômica. A dívida externa saltava de 1,7 bilhão de dólares para 4,1 bilhões de dólares ao fim de seu mandato. Mas a memória que se tem de JK é do presidente desenvolvimentista. Em 1960, temos eleições presidenciais e a disputa ali se dava entre Jânio Quadros, né, e Juarez Távora. Perdão, Jânio Quadros e Lott. Jânio Quadros derrota Lott nas urnas por ser uma grande figura política. Jânio Quadros é um furacão político, consegue se eleger presidente em 1961 e tem um mandato marcado por turbulências. No campo da política interna, ele destacou por questões menores, né, assuntos que não caberiam à presidência, como regular, por exemplo, corrida de cavalo, rinha de galo, lança-perfume, né, tinha um discurso muito conservador e criticava o uso do biquíni, né, o beijo na boca na rua, mas não seriam essas atribuições de um presidente da República. Né, mas Jânio Quadros se notabilizou justamente por isso, a chamada política menor. No campo externo, Jânio Quadros falava em política externa independente. Ele previa um não alinhamento do Brasil nem dos Estados Unidos, nem à União Soviética, o que vai assustar setores conservadores, principalmente dentro da UDN, que buscavam alinhamento com os Estados Unidos. Mas Jânio Quadros, ao falar em política independente, falava também em reativar relações com a União Soviética e com China, o que faz sentido dentro do plano econômico dele. O Brasil vivia uma grave crise econômica e tinha na expectativa do comércio externo a salvação, a rampa de salvação da economia nacional. Voltar a fazer comércio com China e União Soviética poderia, né, salvar a nossa economia. Porém, o cenário não se mostra favorável. Jânio Quadros, ao falar em aproximação com os soviéticos e com os chineses, ao dar uma medalha para Che Guevara, a dar uma medalha para Yuri Gagarin, é rotulado de esquerdista. Né? E sem nenhum apoio no Congresso, já que a UDN o abandonara e o seu partido, o PTN, não tinha uma grande representação parlamentar, Jânio Quadros acaba renunciando à presidência. Né? As causas da renúncia são motivo até de muita investigação atualmente, porque o Jânio Quadros, talvez, né, com a renúncia, buscasse permanecer no poder com mais força, por mais estranho que isso possa parecer. Porém, diante da renúncia de Jânio Quadros, temos a ascensão ao poder de João Goulart, que, embora fosse vice-presidente do Brasil, foi pressionado a não assumir a presidência. Os militares mandaram documentos, né, cartas, para a China, onde estava João Goulart em missão do governo brasileiro, para buscar alianças, né, econômicas com o governo chinês. João Goulart recebe informações para não retornar ao país. Porém, Brizola
político brasileiro, governador do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito próxima, né, ao João Goulart, defendia o seu retorno ao Brasil, desde que ele não viesse de imediato, para que houvesse tempo para Brizola costurar um acordo político com lideranças aqui no país. Brizola vai fazer um acordo transformando o Brasil numa república parlamentarista. Esse acordo foi o caminho para que João Goulart pudesse assumir a presidência. Porém, no modelo parlamentarista, os poderes do presidente estão reduzidos, né? Essa foi a estratégia para que João Goulart pudesse assumir a governança do país. Uma vez presidente, no modelo parlamentarista, Jango não tinha muita massa, muito espaço de manobra política e viu o Brasil afundar durante o período parlamentarista. Entre 61 e 63, mais ou menos um ano e meio, o Brasil viu uma experiência parlamentarista onde os próprios políticos não entendiam o que estava acontecendo no país, né? Então houve uma pressão e se materializa na antecipação do plebiscito que decidiu pelo retorno do presidencialismo. Em 63, janeiro de 63, João Goulart assume de fato a presidência com poderes ampliados pela própria Constituição presidencialista. E naquele momento, ele se junta à equipe econômica para pensar em um plano econômico para resgatar a economia brasileira. E assim nasce o chamado Plano Trienal, que previa o combate à inflação, o crescimento econômico e o combate ao desemprego. E essas medidas seriam possíveis devido à reforma de base. Reforma de base seria um plano econômico que visava reforma agrária, reforma econômica, reforma política, reforma urbana, reforma educacional. Essas reformas resultariam, a médio prazo, na retomada do crescimento, no crescimento do PIB, no aumento da oferta de empregos no Brasil e na possível diminuição da desigualdade social. Porém, essas reformas de base previam para sua aprovação mudanças na Constituição, o que não vai acontecer. O Congresso veta todas as propostas de base, o que leva João Goulart a organizar comícios no Brasil, atraindo a população para as ruas, para que pressionasse o governo na direção da aprovação das reformas. Só que, embora houvesse a organização dos trabalhadores, houve também a organização da oposição a João Goulart. A chamada Marcha da Família Comunista pela Liberdade vai se opor ao comício da Central, evidenciando que no Brasil havia muita gente, né, defendendo uma intervenção militar no governo João Goulart, o que acaba acontecendo, né, no final de março de abril de 64, quando, por um golpe militar, os militares derrubam o governo Jango e iniciam a chamada ditadura civil-militar. Esse período de 21 anos, ele carrega algumas características, né? E eu chamo a atenção de vocês para o tripé ditatorial, que são as marcas de qualquer ditadura. E se você entender isso aqui, você responde quaisquer questões desse assunto. O tripé ditatorial previa, né? Primeiro, a propaganda do governo. A ditadura fará uma imensa propaganda do seu próprio governo, com destaque do governo Médici, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, você associa a vitória na Copa do Mundo ao crescimento do país. Então você tem ali uma propaganda muito forte. Temos um binômio, censura e repressão. Nenhuma ideia de oposição ao governo deve ser veiculada em nenhum mecanismo, em nenhum órgão de comunicação. Né? Há uma censura muito grande aqui aos músicos, intelectuais, artistas, escritores. Nada contra o governo pode ser passado adiante, tá? E caso passe, uma grande repressão. Isso fica muito evidente, né, por meio de chamados atos institucionais, que evidenciam essa ação do Estado brasileiro sobre toda a política nacional. Dentre os atos institucionais, ou chamados AIs, destaco aqui dois para vocês. O AI-2, que criou o bipartidarismo, no período havia dois partidos políticos, MDB e Arena, e também o AI-5, que foi o mais duro ato da ditadura, né, que evidenciou ali o grande controle político por meio da violência, da tortura, das prisões arbitrárias, assassinatos, desaparecimentos de opositores aqui no Brasil. Né, o governo Costa e Silva, que vai assinar o AI-5, depois seguido pelo governo Médici, são os mais duros governos da história brasileira do período da ditadura civil-militar. Né? E esse período é marcado ainda no campo econômico pelo chamado milagre econômico, quando entre 68 e 73 o Brasil viveu um boom econômico com taxas de crescimento chegando até 12%, 13% ao ano. Porém,
O milagre econômico não garantiu um combate à desigualdade social, não garantiu uma descentralização da renda no país. Pelo contrário, né? O que a gente observa pelos índices da época é que houve uma ampliação da concentração de renda no país e o alargamento à desigualdade social. Fiquem atentos a isso. É bastante comum perguntar esse tema nas suas provas. E, ao final da ditadura, 78, 79 e a década de 80, a gente observa a chamada transição democrática, quando várias ações foram tomadas em direção ao fim da ditadura, com destaque, né, no ano de 79, quando você tem a anistia aos presos políticos, o fim do AI-5, né, e o fim do partidarismo, quando o Brasil começa a caminhar em direção à retomada dos valores democráticos, com a criação de novos partidos políticos a partir de 79. Vai culminar em eleições em 82, eleições gerais no Brasil, ou seja, eleições para vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal e senador, mas ainda não havia eleições diretas para a presidência, o que levou em 84 a movimentos diretas já, em que o povo na rua pressionava em direção a eleições no país. Esse processo acaba não se concluindo, né? A eleição em 85, que ocorreu em 85, ela foi uma eleição indireta, recorremos ao Código Eleitoral para nunca mais fazê-lo, pelas palavras do presidente eleito, Tancredo Neves, que acabou não assumindo a presidência, depois ele veio a falecer no ano seguinte, e não chegou a ver a chegada ao poder de Sarney. José Sarney foi eleito vice-presidente na chapa do Tancredo Neves e acabou tornando-se presidente do Brasil em 86, iniciando ali a chamada nova república no país. Teremos então Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro como presidentes da chamada nova república. Período esse que vai ser pautado principalmente pela nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã. Né? A ideia aqui é ter um texto constitucional que garanta, né, os direitos civis, vida, liberdade e igualdade, direitos políticos, representação política por meio do voto, direito de votar e ser votado, e os direitos sociais. São direitos que conferem dignidade ao povo brasileiro, o que não foi algo fácil de você resolver nos anos 90, né? Um período marcado por uma enorme crise na sua primeira metade, né? Os anos 90 até o Plano Real em 94, o Brasil está afundado em crises econômicas, né? O modelo neoliberal implementado primeiro pelo Collor, depois pelo Itamar Franco e a FHC não deram resultados esperados, principalmente no campo social, o que acabou pesando no governo Lula e Dilma, marcados por uma agenda social muito mais forte. Tá? Destacamos ainda que todos eles, de Collor a Bolsonaro, foram governos marcados por escândalos de corrupção. Todos eles têm a marca da corrupção em seus governos. No governo Collor, a corrupção levou a seu impeachment. No governo Dilma, ela acabou derrubada num processo que recentemente foi absolvido, né? O governo Dilma é derrubada, mas a investigação mostrou que ela não teve a ação que foi levada a ela, pelos dados fiscais. O governo Lula marcado pelo mensalão, a compra de votos no Congresso para garantir seu governo. O governo Bolsonaro falando sobre o orçamento secreto. Né? Então vocês corrupção em todos os governos, passando por Itamar Franco, passando por Fernando Henrique Cardoso. Mas a grande pauta aqui, que vai orientar a política desses governos, é justamente a Constituição Cidadã e também um modelo neoliberal que começa nos 90 com Collor, mas o governo Lula e Dilma vão reverter essa agenda pensando mais nas questões sociais. Tudo bem, queridos? Espero ter ajudado vocês nessa correria grande que nós vamos pensar de hoje. Beijo grande, sucesso, boa prova para todo mundo.